amado Pai, eu agradeço, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos deu de presente. Agradeço por esse dia, por estarmos aqui reunidos com os irmãos, amigos, família. Agradeço, Pai, por cada vida e família representada. O Senhor sabe quem está aqui e quem, por algum motivo, não conseguiu estar presente hoje. E, Pai, som do nosso coração, como cantamos, como louvamos ao Senhor na música passada. Nos ajude a compreender os Teus caminhos. E não somente a compreender, mas andar nele. Que essa mensagem, Pai, venha a ser conforto ao nosso coração. E não só conforto, mas também uma lição. Para que possamos ser homens e mulheres, jovens e adultos, segundo o Teu caráter e o Teu coração. Perdoe os nossos pecados e envie o Teu Santo Espírito. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou pegar aqui meu esboço. O título do sermão de hoje, geralmente as mensagens que eu prego, elas têm a mesma linha de raciocínio. Eu gosto muito de pregar sobre desertos. Eu nem sabia que estava tendo essa série aqui. Daí, quando eu olhei, eu falei, nossa, então tem uma vez um pouquinho parecido hoje, tá bom? Aí, com a série que vocês estão tendo. E o título da mensagem é Dores que Curam. Geralmente é difícil a gente pensar assim que as dores podem curar, né? Mas muitas pessoas que estão aqui hoje só estão aqui porque passaram por uma grande dor. Eu não conheço vocês aqui, não sei o que vocês passam, o que já passaram, o que estão passando, mas de uma coisa eu sei, todo ser humano passa por dificuldades. Algumas dificuldades são aquelas dificuldades corriqueiras, né, do dia a dia, dificuldades no trabalho, na faculdade, na escola, mas existem algumas dores na vida que elas são profundas, e você sabe disso muito bem. Existem alguns desertos que nós passamos que nos levam ao lugar de profunda tristeza, que nós nos sentimos longe de Deus, ou sentimos que Ele não está nos ouvindo, e nós sabemos que Ele está. Mas nosso sentimento nem sempre está ligado com a nossa razão. Então, muitas vezes, nós sabemos o que a palavra fala. Nós cremos no que a palavra fala, mas não sentimos ela. E tudo bem, porque nós não sentimos o tempo todo mesmo. Eu duvido que você acorde todos os dias, super alegre e feliz. Nossa, acordei, vou passar 1 hora orando, agora eu vou ler muitos capítulos da Bíblia, hoje estou super animado para evangelizar, vou sair falando de Jesus para a vizinhança inteira. Não é todos os dias que nós acordamos assim. Mas nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, cuida de você e tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você e, por isso, Jesus entregou a vida por você. Mas você também tem um propósito individual. Um propósito que você está descobrindo dia após dia no seu relacionamento com o Criador. E grandes pessoas na Bíblia, na palavra que nós já vamos abrir, que nos trouxeram lições valiosas hoje, como os discípulos, como os profetas, percebam que todos chegaram a um destino específico, porque antes passaram por grandes desertos. É como se fosse um requisito, entre aspas, para nós chegarmos ao destino. Então, se você está passando por um deserto, parabéns, você está no caminho certo. Se você já passou por um deserto, ou está passando por uma dor muito grande, mas continua firme, continue. A angústia faz parte do processo, às vezes. Jesus disse que nós não teríamos aflições aqui, igreja? Ele falou que nós teríamos aflições, né? Mas que era para você ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós não conseguimos vencer, mas Ele vence por você. Então, muitas vezes, quando você está num momento difícil, angustiado, você fala, eu não consigo. Realmente, você não consegue. Mas Ele consegue por você. Eu falo, toda vez antes de eu pregar, eu fico muito, muito nervosa. Algumas pessoas falam, nossa, não parece que você fica nervosa. Mas eu fico. E daí eu lembro que se Ele me chamou, é porque Ele vai me capacitar. Só que chamado não é só estar aqui na frente, falando ou cantando. O seu chamado maior é salvar pessoas. Você foi chamado para se relacionar com o Criador. E dentro desse chamado, dentro desse propósito, Ele te capacita para realizar o que for necessário. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E é esse versículo que nós vamos abrir agora, a maioria conhece de cabeça, mas eu peço que você que está com a Bíblia, ou física, ou no celular, quem está em casa também, abre em Romanos.
Romanos, capítulo 8, versículo 28. Já colocaram aqui no telão. Então, Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem coopera para os que amam a Deus. Mas algumas pessoas, ou até mesmo eu, muitas vezes já pensei assim, bom, se eu estou servindo a Deus, estou no caminho correto, então as coisas vão ser fáceis. Porque se eu estou com Deus, o caminho vai ser fácil. Mas isso é mentira. O caminho não vai ser fácil. Não vamos romantizar a caminhada cristã. Ela não é fácil. Mas se torna suportável. E dentro dessa caminhada nós temos dores, mas temos muitas alegrias. Nós compartilhamos de alegrias, vivemos com o corpo de Cristo, que é a igreja, crescemos uns com os outros. Mas não vai ser fácil o tempo inteiro. Muitas pessoas falam, nossa, o fardo está insuportável de carregar. E nós temos fardos na vida. Mas Jesus disse para tomar a cruz e segui-lo. E Jesus disse que o fardo é leve. Existe fardo, mas é leve. E eu gosto de falar isso em algumas mensagens. Se o fardo está insuportável de carregar, talvez você esteja carregando alguns fardos que não deveria carregar. Existem cruzes na vida que nós levamos que não nos pertencem. Mas existem outras que vão nos capacitar. Existem algumas que estão te capacitando para você chegar até o seu destino final. E você pode estar passando por uma dessas cruzes, por um desses desertos agora. Muitas pessoas na Bíblia, que eu vou citar algumas rapidamente, e tem um personagem na Bíblia específico que eu vou aprofundar mais, com uma pessoa que eu gosto muito, que é José do Egito. É nele que eu vou aprofundar o sermão inteiro. Mas algumas pessoas antes eu vou citar que tiveram renúncias na caminhada cristã. Mas antes, peço que vocês abram em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Primeira João, capítulo 5. Vou esperar o pessoal abrir, fica lá mais no final da Bíblia. Todos acharam? Amém? Nossa, gente, não achou não. Tudo amém, muito fraco. Acharam, pessoal? Amém? Amém? Então, eu vou ler. Quem não achou pode ir procurando. Ó, colocou aqui. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé faz você vencer coisas, porque você está acompanhado daquele que venceu todas as coisas. A nossa fé nos faz vencer, mas o que é fé? A fé é só sentir? Não, a fé não é só sentir. Aonde a sua fé está alicerçada? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Ídolo não é só você adorar uma imagem esculpida. Ídolo é tudo que toma lugar de Deus na sua vida. O seu ídolo, seu Deus, pode ser você mesmo. Pode ser os seus sonhos, pode ser o seu trabalho, pode ser alguém da sua família, algum amigo, alguém que você gosta muito. O seu Deus pode até ser o seu filho ou a sua filha. Muito obrigada. Essas coisas são coisas ruins? Não. São bênçãos. Mas se torna o lugar de Deus, toma o lugar de Deus na sua vida, passa a ser um Deus para você. Então, a palavra fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor também é aprendido. Quando nós vamos pensar em Abraão, o pai o quê? Da fé. Mas vocês sabiam, provavelmente vocês vão lembrar, que teve uma época da vida de Abraão que o pai da fé não teve fé, porque atropelou a promessa. O pai da fé, que nos ensina sobre fé, recebeu uma promessa, mas não conseguiu esperar por ela como deveria ter esperado. E eu não vou aprofundar na história de Abraão,
mas ele passou por consequências que doeram. Isso nos leva a entender que algumas dores nós procuramos. E outras nós não procuramos. Então, questionamos Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Fala que nós colhemos tudo o que plantamos. E sim, isso é verdade. Colhemos o que plantamos, mas nem tudo. Passamos por injustiças também que não fomos nós que plantamos, porque nós vivemos em um mundo de pecado. Então, nós nos questionamos, Pai, né? Muitas pessoas falam, quando foi que eu plantei isso que eu não sei? O porquê que eu estou passando por tal dificuldade, eu não sei quando que eu plantei isso. O porquê que eu estou passando por essa dor, o porquê que o meu filho, a minha filha faz isso, o porquê que essa pessoa que eu amo faz isso. De onde está vindo tanta dificuldade financeira, de onde está vindo tantas coisas, se eu sempre busquei fazer tudo correto, mesmo nos nossos erros. Então, nós vamos por um outro lado, que algumas dores nós procuramos, mas outras são fruto da injustiça desse mundo. Mas a promessa de Deus para a sua vida continua de pé. Como Davi. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, não é? Mas o homem segundo o coração de Deus teve muitos pecados. Adulterou, mandou matar o homem segundo o coração de Deus. Quando nós vamos ler Salmos, em que Davi escrevia, nós percebemos que ele é extremamente vulnerável, sensível, transparente. E desde a sua adolescência, quando recebeu a promessa, porque Davi recebeu a promessa que seria rei na sua juventude, ele tinha uma promessa. Ele já passava por dores. Ele já tinha enfrentado suas lutas muito jovem. Mas ele recebeu a coroa assim que recebeu a promessa? Não. Ele foi preparado para a promessa. A promessa já pertencia a ele. Mas ele passou por um processo para conseguir lidar com grande bênção, com grande responsabilidade. Tenho certeza que muitos aqui pedem por algo. Em suas orações. Talvez você esteja pedindo há poucos dias, há meses ou há anos. Mas grandes bênçãos são grandes responsabilidades. Uma vez, quando eu tinha ali os meus 13 anos, quando eu comecei a entrar na igreja, eu falava, eu não tenho dom nenhum. E eu achava muito bonito quem cantava, eu percebi que não é meu dom mesmo, cantar, quem pregava, só que eu era muito tímida, quem me conhece sabe, eu era muito, muito tímida, eu não conseguia nem falar assim com uma pessoa num grupinho, quanto mais falar assim na frente de várias pessoas. Só que eu achava lindo. E eu pedi para Deus me ajudar a entender qual era o meu dom. Dentre tantos dons, porque nós não temos só um. Os dons também são trabalhados. Mas então, eu falei, pai, eu não sou capaz. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui pregar, um ancião lá da igreja me convidou 1 ano para pregar, e toda vez eu falava, não sei falar, não tenho dom, eu sou capaz de desmaiar lá na frente, eu vou passar mal, não vou conseguir falar, eu vou travar. E ficou 1 ano insistindo para pregar, e toda vez eu recusava. Até que uma vez, eu falei assim, tá bom, Deus, já que o Senhor está me chamando para pregar, então eu vou, se der errado, a culpa é sua. Eu falei, bom, Jesus está me chamando, eu vou. E então eu me lembrei da promessa. Não era eu que ia fazer. Se ele me chamava, ele iria me capacitar. Só que nós não fomos chamados somente para pregar aqui no púlpito. Nós somos chamados para pregar para o mundo. Você tem os seus meios. Você tem os seus dons. Ah, Sara, não tenho meus dons. Tem. Existem pessoas que só você vai alcançar, que eu nunca vou conhecer, que a pessoa que está do seu lado talvez nunca conheça. Existem pessoas que você tem intimidade, que talvez você não consiga falar em público, mas com aquela pessoa você sabe tocar no íntimo dela. Você é usado onde você está para receber, no final, a coroa da vida eterna. Nós estamos esperando a volta de Jesus. É a nossa maior espera. Mas existem consequências no caminho. E renúncias. Abraão passou a dor do desprendimento de sua terra. Abraão saiu da sua terra sem saber um rumo exato. Mas ele acreditava que o Deus que o seguia, que o Deus que estava liderando, sabia o caminho. Ele não sabia para onde estava indo, mas o Deus que o acompanhava sabia. Talvez você fale, Deus esteja te chamando para alguma coisa agora. E você fale, pai, mas eu não sei, eu não vejo um destino exato. Mas ele vai fazer aparecer um caminho na sua frente, ele vai te liderar, ele vai te guiar. Isso é fé. A fé nem sempre nós sabemos exatamente aonde vamos chegar, mas conhecemos quem nos guia. Davi
passou a dor da culpa e dos processos de quebrantamento. Ser quebrantado por Deus, nós falamos muito sobre isso, mas ser quebrantado incomoda. Quando Deus ele te mostra o seu erro, e reconhecer a sua maturidade é o primeiro passo para amadurecer, isso machuca, incomoda. Porque você amadurecer, nós amadurecemos individualmente como igreja, é você reconhecer erros e abandoná-los. Mas reconhecer erros é reconhecer os seus pecados mais profundos. E reconhecer que você é ruim não é legal. Mas você é. E eu sou. E é por isso que o sangue de Jesus nos lavou. Jesus, ele passou a dor de se distanciar do Pai na cruz. Nós somos criados para viver eternamente com o Pai, mas Jesus, ele se colocou na posição de se ver distante do Pai por você. Sabe por quê? Porque ele não quer passar a eternidade longe de seus filhos. E então ele deu a vida. E o sangue nos purifica quando escolhemos ser purificados por ele. E então agora, vou chegar aqui ao ponto principal da mensagem, que é José. Quem que conhece a história de José do Egito? A maioria conhece, né? José foi uma pessoa muito sofrida, né? Uma pessoa muito sofrida. Quando a gente vai analisar a vida de José, o coitado sofreu desde a juventude. Algumas vezes, teve uma vez uma discussão lá na igreja do São Jorge, que o pessoal estava conversando na lição da escola sabatina sobre José, e alguns discutiam, não, José era metido. Porque José, ele gostava de se gabar de seus sonhos, né? Eu também falava, eu também achava que José era meio metido, né? Ele recebia sonhos e ia correndo contar para os seus irmãos. Mas José, dentro dos seus defeitos, que também tinha, dentro dessas qualidades, ele recebeu um sonho de Deus. O sonho não veio dele. Deus deu o sonho para José. Deus deu um propósito para José. Ele não compreendia o que iria acontecer. Mas dentro desse propósito, ele sonhou o quê? Que os astros, os feixes se curvavam sobre ele. Ele se encantou com aquele sonho e foi contar para os seus irmãos. Sua família. Seu sangue. E eles o invejaram. E eles colaboraram para o mal. Já existia uma promessa. Deus sabia onde José seria usado. Mas não contou para José que ele iria ser vendido, contou? Não contou para José que ele iria ser escravo, contou? Não. Porque se contasse, talvez o rumo das coisas mudariam. Ah, então Deus quer o sofrimento? Não. Mas uma vez que o sofrimento acontece, o sofrimento pode ser usado para curar. Primeiro, nos curamos. Então, quando essa ferida cicatriza, as nossas feridas são usadas para curar outras feridas. Uma ferida aberta, ela contamina. Uma ferida cicatrizada, ela é testemunho. E você, tenho certeza que pode ser um grande testemunho, se já não está sendo. Pode ser ainda mais. Vamos ler Gênesis. A história é muito grande, então não vou ler tudo. Então, vou encurtar um pouquinho. Gênesis, lá no início da Bíblia, capítulo 39. Capítulo 39, versículo 1 e 2. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 2 diz. É o primeiro livro da Bíblia. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos lá para algumas fases da vida de José. José era amado por seu pai, e José amava a sua família. Mas ele foi vendido. De início quiseram matar José, mas então resolveram que o vender seria o suficiente. Ele foi levado a uma terra estrangeira, ao Egito, uma terra idólatra, e passou a dor da separação. E então ele foi escravo. E até então ele tinha feito alguma coisa de errado para passar por todas essas dores? Não. Então vamos continuar. Ele foi escravizado e então prosperou. No meio da prisão, José conseguiu manter os seus valores firmes,
Porque a fé dele estava alicerçada na rocha. Ele nunca abandonou o seu Senhor porque mantinha um relacionamento vivo com ele e sabia identificar quando era Deus falando e quando não era. Se Deus falar com você hoje, se Deus falar com você agora, fora aqui do templo, da igreja, você vai saber identificar se é Ele falando ou não? E como que Deus fala? Primeiramente, usa a palavra. A palavra é vida. A palavra é Deus falando com você. E você identifica o que Ele falaria, o que Ele diria para você ou não quando você se relaciona com o Criador através da palavra e através da oração. Se você não se comunica com o Pai, se você não tem intimidade com Ele, como é que você quer saber diferenciar o que Ele vai te pedir para fazer ou não? Não tem como você saber qual caminho você vai seguir, qual caminho Ele quer para você, se você não conversa com o Criador, se você não tem intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com alguém, um olhar basta para saber o que é um não, o que é um sim. Isso eu vejo em famílias, né? Aí os seus filhos têm pais assim que não precisam nem falar. É só olhar. Já sabe que tal atitude foi reprovada. Porque conhece o pai, conhece a mãe. Tem pessoas que conhecem o barulho do andar de alguém de sua casa. Fala, ó, quem está vindo aí é meu irmão, que tem um pisar mais firme. Porque tem relacionamento vivo com a pessoa. Só que Deus é vivo na sua vida. E você tem um relacionamento vivo com Ele? José prosperou, porque no meio de uma terra idólatra, ele não idolatrou. Só que nós estamos em uma terra idólatra, vamos dizer assim, numa linguagem figurativa. Nós estamos no meio de um lugar, em uma época, em uma geração, em um mundo cheio de pecado. O pecado está em nós. Já nascemos em pecado. E o Espírito Santo nos ajuda a amadurecer todos os dias, a abandonar coisas. Por isso não somos salvos por nós mesmos. E muitas vezes precisamos ser libertos de nós mesmos. Para que possamos entender a glória, entender o propósito e ser instrumento usado para salvar também. Então José prosperou e ali tomou um lugar muito importante na casa de Potifar. E daí foi acusado de uma coisa que não cometeu. A esposa de Potifar, que devia ser uma mulher muito bonita, muito atraente aos olhos, quis tentar José e imagino que ele tinha um lado em que admirava aquela beleza. Afinal, José era humano. Mas ele tinha seus valores tão firmados e negou aquilo e correu da tentação. Se existe algo no seu caminho que pode te chamar a atenção e te tirar de perto do seu Criador, não fique perto. Corra. Fuja. Porque para tropeçar, basta uma pedra pequena, porque coisas grandes nós vemos facilmente. Mas pecados simples viram pecados de estimação. Então, eu cometi uma vez, eu me sinto muito mal. Mas eu cometo de novo, e de novo, e de novo, e chega uma hora que o pecado já nem me assusta mais. O pecado é parte de mim. Eu nem vejo mais aquilo como algo errado. Porque o pecado virou um bichinho de estimação na minha vida. Você tem algum pecado de estimação na sua vida? Alguma tentação, sem estar firme na palavra, vira uma ação de pecado. E isso cria raízes em nós. E uma vez que nós estamos cheios de coisas ruins, nós que somos uma casa e um templo, estamos do outro lado e não do lado do bem. Nós somos um templo, nós somos uma casa, nós somos moradia do Espírito Santo. Não somos uma casa vazia. Se você não é habitado pelo Espírito Santo, você é habitado, sim, pelo mal. Só que nós estamos numa luta do mal e do bem a todo momento. Agora, nesse momento, existe uma luta por você, pela salvação que você não consegue ver. Quando você ora, existe uma luta acontecendo à sua volta que você não consegue ver. Quando você sente Deus e chora com louvor, existe uma luta que você não consegue ver. Mas quando você também não o sente, também está acontecendo uma luta que você não consegue ver. Porque é tudo muito mais profundo do que a gente consegue sentir. E então José foi o quê? Preso. Sem ele ter cometido nada de errado. Mas ele abandonou Deus? Não. Ele não abandonou. Provavelmente tinha os seus questionamentos, e questionar não é errado. Pai, por que o Senhor está permitindo que tal coisa aconteça na minha vida?
Mas esteja pronto para ouvir ou para não ouvir agora. Porque ele vai somente falar quando você estiver preparado para entender. Caminhar com Deus é uma vida de renúncia. Esteja preparado para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Morrer para si mesmo é renunciar todos os dias. Todo sim que você dá é um não que você também está dando. E todo não que você fala é algo que você está renunciando também. Toda escolha é renúncia de um lado. Toda. O que você escolhe renunciar hoje? O que você escolhe renunciar na sua vida? Viver para Deus é renúncia diariamente. E José renunciou muitas coisas. Esteja preparado para ser vendido pelos seus irmãos, se você escolher viver para Cristo. Ou para ser trocado por algumas moedas, como Jesus foi. Se você não está preparado para tal dor, talvez você não esteja preparado para morrer para si mesmo e viver para Deus. Os dias estão se abreviando e Jesus está voltando e as dores elas vão piorar. Elas não vão passar. Para se aproximar o dia em que, enfim, estaremos eternamente com Deus, nos braços deles, e já não haverá choro nem dor. Mas agora, por enquanto, você está aqui, em um mundo sujeito a sofrimento, a erros, a pecados, a desertos. José, então, ao ser preso, até chegar a ser governador, ele foi usado por Deus, mas foi preparado. Ele foi perdoador, porque quando, enfim, recebeu um título importante, depois de tanta luta, ele encontrou quem tinha o ferido, que eram os seus irmãos, e perdoou. Eu não vou ler agora toda a passagem, porque daí eu sei que eu vou demorar bastante para falar, mas leia a história de José, caso você não conheça, toda a história. Existia um momento que ele deu um grito de desespero. Ele deu um grito de quebrantamento, porque ele havia perdoado quem tinha o ferido. O perdão cura. Primeiro, o perdão te cura. E depois, ele te usa para curar outras vidas. José, então, foi honrado. O deserto é o preço que se paga por servir a Deus. O sofrimento é o preço. Não interprete a mal, não é como se isso fosse a vontade de Deus para a nossa vida, não. Mas a dor, o deserto, é o preparo para um caminho de vitória. E todos nós temos os nossos caminhos de dores. Ele não foi curado para ter um título de governador. A vitória final não era José ser o centro, preste atenção. José foi curado, foi colocado numa posição de governador para que ele pudesse ser usado para curar outras pessoas. Ele não era o centro da história. Deus é. O que Deus faria através de José. Todo aquele sofrimento, então, ele passou a entender. Nós não somos quem somos sem a nossa história. Você não é o que é hoje sem tudo que você sofreu. Se hoje você tem propriedade para falar de dores e para ajudar pessoas que sofrem, é porque você entende o sofrimento. Se hoje você é sensível para lidar com as emoções das pessoas e para ajudar elas a encontrarem um caminho, é porque você trilha um caminho com Deus. E Ele te prepara nesse caminho. As pessoas, elas veem somente o final, mas não valorizam o processo. Imagino que muitas pessoas viram ali José e pensaram, como muitos pensam, é sorte. Olha só, o escravo virou governador. Mas o processo moldou aquele homem para estar capacitado para ajudar pessoas em um cenário fragilizado. Então, ele foi curado para curar. A dor o moldou para ser capaz de lidar com uma grande responsabilidade. É uma bênção ser governador, né? Imagina um palácio, imagina a riqueza. Agora, imagina a dor de ser tirado do seu pai. Imagina a dor de ser tirado da sua família, de ver os seus irmãos te trair. Imagina a dor de ser escravo. Então, pode ser que você esteja numa fase boa da sua vida e muitos falam, nossa, é sorte, né? Olha só a vida boa que você tem. Olha só onde você chegou. Mas não vem o caminho que você trilhou. E muitas vezes nós somos as pessoas que não veem o caminho que o outro trilhou também. Nós pensamos o outro, nossa, olha só que sorte. A pessoa conseguiu comprar um carro, conseguiu entrar na faculdade, a pessoa alcançou tantas coisas. Mas não conseguimos ver o por trás, os bastidores. As lutas que a pessoa teve no secreto, as orações que ela fez, as renúncias que ela teve. Porque todos têm.
Abram agora em Gálatas, daqui a pouco eu estou chegando ao final. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vou só esperar um pouquinho para o pessoal encontrar. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Deus se entregou por você, Jesus se entregou por você, e agora já não é você quem vive. E se não é você quem vive, então os seus desejos pecaminosos, muitas vezes, são sim enterrados. Morrer para si mesmo não é só no dia que você é batizado. Morrer para si mesmo é morrer todos os dias quando você abre os olhos e decide quem vai governar a sua vida. A sua história pode produzir a humildade. A humildade não é uma fraqueza. A humildade é um dom. Pode te capacitar a ser perdoador. Perdoar também é um dom. É um dom dado por Deus, pelo Espírito Santo. Talvez você esteja cheio de amargura por alguém que te feriu. Pode ser uma mágoa muito antiga. Ou alguém que te feriu recentemente, alguém que foi grosso com você, feriu o seu ego, feriu a sua individualidade, feriu o seu valor. E você esteja se corroendo de raiva por dentro, de tristeza, de angústia. E você fala: Deus, eu não consigo perdoar, a tua palavra fala para eu perdoar, que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado, mas eu não consigo. Então peça. Peça para Deus te dar o dom do perdão. Pode ser também que você perceba que não ame a Deus. Eu sei que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu não consigo amar. Eu não consigo gostar de orar. Eu não consigo gostar de ler a palavra. Eu tento, mas eu não consigo. Então peça. Deus, eu realmente não gosto. Eu não gosto de devolver o dízimo. Eu não gosto de ajudar as pessoas. Seja vulnerável com Ele, porque Ele já te conhece, não tem nada que você possa esconder. Mas quando você fala, você não fala para que Deus te conheça, mas você fala para que Ele te ajude você a se conhecer. Ele já conhece todas as suas dores, a sua vida, inclusive quando você peca. Você sabia que não pega Deus de surpresa? Sabe aquele pecado que quando você comete, você fica mal e chora e fala: Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como se Deus visse naquele momento: nossa, vi que você pecou agora. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece o seu pecar. Você não pega Deus de surpresa quando você peca. Quando você cai em profunda tristeza. Ele já sabe. A oração é para que você se conheça e veja aonde a sua fé está alicerçada. Vamos ler agora Gênesis capítulo 50. Versículo 20, lá no primeiro livro de novo, vamos voltar. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Já está ali na tela, então eu vou ler. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora. Que se conserve muita gente em vida. Aqui no final da história de José, ele reconheceu que tudo o que tinha ocorrido na vida dele, de dor e sofrimento, todos os desertos que ele passou, tinham preparado ele para estar naquela posição de governador. Tudo que você passa hoje de sofrimento ou dores, te preparam para você preparar outras pessoas, para você ajudar a alimentar a fome das pessoas, como José ajudou a alimentar. A fome das pessoas pode ser uma fome espiritual também.
As pessoas elas têm sede de entender o propósito das coisas. Isso em qualquer religião, em qualquer lugar. Elas querem entender quem elas são, por isso que a identidade é tão discutida. Elas querem entender de onde vieram, qual é o propósito, para onde vão. Existe um vazio no ser humano que somente Deus consegue preencher. Existe uma fome insaciável dentro das pessoas que somente Deus consegue satisfazer. E você pode ser a pessoa enviada, como José, para ajudar a tirar a fome do povo. Mas antes, se lembre, você vai passar por desertos que vão te trazer desconfortos gigantescos. Você pode ser traído, você pode ser vendido, você pode ser escravizado. Mas você vai ser honrado. Quando você chegar ao seu lugar de governador, como José chegou, não vai parar as renúncias. Chegou o destino, agora parou tudo. Não. Vai continuar. Porque você vai precisar se doar pelo outro. Como Jesus se doou pela igreja. E se doa todos os dias por você. Mas indo aos versículos finais para encerrar, um ponto importante de José é que ele não foi escravo do seu passado. A última vez que eu vim aqui, eu lembro que o tema que eu preguei foi sobre retroceder, sobre voltar às suas origens. Que nós queremos tanto avançar e avançar e avançar e avançar nessa geração acelerada, que às vezes não entendemos que nós temos que retroceder. Nós temos que voltar às origens para lembrarmos quem nós somos, quem é o nosso Deus. Mas esse retroceder ao passado não é você morar nele. É você entender quem você é filho, de quem você é filho, quem é o seu pai. Não é você se prender ao passado, é usar o passado como uma referência. José não se prendeu às suas dores do passado. Ele cresceu com elas. Então, não se prenda às dores do seu passado. Você pode ter tido uma infância muito triste. Você pode ter tido uma juventude ou ainda passa por coisas muito difíceis que somente você sabe. Você pede oração para as pessoas, mas só fala aquilo que quer que os outros conheçam. Existem pedidos que você não fala a ninguém. Vamos ler agora o último versículo. 1 João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Primeira João, capítulo 5, versículo 11 ao 13, diz: E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Você tem a promessa da vida eterna. É por isso que você está aqui hoje. Porque você busca a vida eterna. Até onde você está disposto a morrer por você mesmo? Até onde você está disposto a renunciar? Até onde você está disposto a passar por desertos para ser preparado para curar outras pessoas? Quem é o seu Deus? Essas coisas que eu passo, muitas perguntas, né? São perguntas que eu me fiz antes de escrever essa mensagem. São perguntas que é para você pensar quando sair daqui. A mensagem ela não serve de nada se você só escuta na igreja e deixa ela morrer na sua vida. A mensagem que é cantada, a mensagem que é passada, ela é vida se você vive. Se você não vive, de nada valeu. E então, o meu apelo para você é: entenda que as suas dores, uma vez que são passadas, estão presentes na sua vida, podem ser instrumentos para te amadurecer, para um propósito muito maior do que o que você vê. Lutamos pela eternidade, não por coisas perecíveis. Deixe Deus usar as dores para te curar hoje e para curar outras pessoas. Essa é a mensagem. E eu peço que você fique de pé. Eu não sei, costumam cantar aqui música, assim, no final? Não? Então, tá bom.
Então, eu peço que você fique de pé e nós vamos fazer uma última oração e depois nós vamos para os nossos lares, continuar no nosso sábado. Alguns têm outras programações, mas eu peço que ao longo desse dia você vá pensando nestas coisas. Você não está sozinho na sua caminhada. Você tem, olha quantas pessoas ao seu redor. Olha quantas pessoas são sua família, nós somos um corpo. Você tem sua família de sangue, mas você tem uma família em Cristo. Você pode ser deixado por alguns, mas Deus vai te colocar em frente a te conhecer novas pessoas. Nós ganhamos muitos irmãos. Eu tenho a alegria de ter a igreja como família. E são família que me ajudaram a passar por dificuldades e dores. Desde quando eu entrei na igreja, e eu sei que vão me ajudar até o fim. Você não está sozinho nas suas dificuldades. Mesmo quando você se sentir, saiba diferenciar que a verdade é a verdade mesmo que você não sinta ela. E que Deus é presente mesmo nos seus piores momentos. Feche os olhos, então, vamos fazer uma última oração. Grandioso Deus, agradecemos mais uma vez por todo o seu cuidado, por todo o livramento. Livramento que muitas vezes não percebemos. Bênçãos que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Mas, Pai, viemos agradecer. Agradecer porque o Senhor nos guiou até aqui. E o Senhor nos chama e nos incomoda todos os dias a sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Todos aqui têm dores, Pai. Estão pedindo coisas que talvez nem falem em público. Em secreto, existem lágrimas que caem de seus olhos, que elas não conseguem expressar em palavras o que significa. Mas o Senhor conhece o íntimo do ser humano. O Senhor conhece o íntimo dos seus filhos, as lutas, os pecados, as dificuldades. E eu peço, por favor, Pai, nos ajude a passar pelos desertos da vida. Nos ajude a sermos moldados pelas dores, a fim de entendermos os teus planos e vivê-los, para que as nossas cicatrizes sejam um testemunho para curar outras vidas, para abreviar a tua volta, que está muito próxima, para não perdermos, Pai, a coroa da salvação da vida eterna, que é o nosso maior propósito, a nossa maior promessa, para que não venhamos perder, Pai, a nossa comunhão com o céu, com o Senhor. Perdoe os nossos pecados e continue com cada um que está aqui presente e que também não está, ao decorrer desse sábado. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.